Boa tarde, colegas. Vamos iniciar aí as nossas atividades. Em nome da DS Curitiba, damos as boas-vindas a todos os colegas. Nós temos aqui representações de diversos estados, né? Não vou citar as delegacias aqui, porque senão a gente pode cometer algum equívoco de esquecer algum colega aqui. Mas, inicialmente, os nossos agradecimentos à presença de todos. Nós temos ainda alguns colegas que estão encerrando o almoço e logo, logo estarão aqui conosco. Lembrando aí um evento que tivemos em Itá, no dia 31 de julho a 3 de agosto de 2014, temos alguns colegas aqui que estão presentes, inclusive. Saiu um documento daquele evento que foi oriundo de discussões dos colegas presentes naquele encontro de auditores, na sua grande maioria aposentados, tínhamos alguns ativos, organizado pelas DSs de Curitiba, Florianópolis e Joinville. Nós temos aqui os representantes dessas duas DS. Também participaram como palestrante a colega Lourdinha, que estará mais tarde aqui conosco, do Maranhão, o colega Adriano, do Espírito Santo, e um documento redigido naquele evento teve o seguinte título: Ainda é tempo de impedir a nossa autodestruição. Os acontecimentos dos últimos dias estão aí para relatar o que foi discutido lá naquele evento. Infelizmente, a Diretoria Executiva Nacional ainda não acordou, apesar de todos os problemas que houveram nesses últimos dias, ainda não acordou por a gravidade da situação. Mas, voltando ao nosso evento, o tema do nosso evento está aqui. Nós estamos discutindo a conjuntura atual. Temos uma pauta de reivindicações, que está sendo ainda debatida com a categoria, e tratar deste tema e da nossa luta enquanto servidores públicos, enquanto trabalhadores inseridos no contexto atual, é de suma importância. E também enquanto líderes de uma organização sindical, da qual fazemos parte, e enquanto servidores de Estado, da Receita Federal do Brasil, enquanto cidadãos, é importante discutirmos a conjuntura atual. Então, o Paulo Matsushita, da DS Campinas, o Paulo está aqui na frente, é um dos organizadores, juntamente com a DS Curitiba, e várias DS, participaram de diversas reuniões esse último mês, mês de março, como iniciou próximo ao Carnaval, ali nós discutindo a organização de um evento, importância de um evento para discutirmos a conjuntura atual, e a conjuntura vem a cada dia se apresentando a nós. E essa importância dessa discussão, colegas, para nós e para o nosso sindicato, a organização do nosso sindicato, é de suma importância se a gente quer chegar a algum lugar. Então, é um momento de reflexão, é um momento de debate e um momento de construção do nosso futuro. Então, nosso
Obrigado à presença de todos, né? Desejamos que vocês se sintam em casa nessa vista maravilhosa que nós temos aqui, né? E agradecemos a presença do professor Nildo, que já está aqui conosco, o Lettieri também, nossos palestrantes de hoje, e a presença de todos vocês. E para coordenar o debate aqui à tarde, a gente convida aqui à mesa o nosso diretor de assuntos jurídicos, Norberto, todos, a maioria, acho que todos conhecem, e a Dejanira, que vai também secretariar a mesa e fazer a apresentação dos nossos palestrantes. Então, bom debate a todos nós, uma boa palestra. Boa tarde a todos, colegas. Já para acelerar nossos trabalhos, vou chamar os dois palestrantes à mesa. Nildo Urix, professor de Economia e de Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu chamo à mesa. Também o colega Marcelo Lettieri Siqueira, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e professor de Economia na Universidade Federal do Ceará. Um pouco antes do início, a gente estava tentando ajustar aqui a questão do horário, então nós vamos dar a palavra ao professor Nildo para a sua palestra de 1 hora. Passamos em seguida ao Marcelo Lettieri e, encerrando a apresentação dele, antes do café, intervalo para café, a gente já faz o debate, né? E sai para o café já mais tranquilo, encerrando o debate, e de lá, já quem vai voltar para Curitiba já retorna, né? Não, se usa... Né? O Lettieri já está antecipando que a palestra dele vai ser um pouco mais curta, mas aí, depois, no debate, compensa. Então, vamos... Não, o nosso programa, né, a gente vai cumprir e é contento. Então, passo de imediato a palavra ao Nildo para a palestra dele. Norberto, né? Obrigado, Norberto, Dejanira, a todos vocês pelo convite. Um prazer estar aqui, compartilhar essa mesa com o Lettieri. Na verdade, eu precisaria da meia hora que o Lettieri está renunciando. E eu precisaria de um tempo bolivariano, que são umas 3 horas, para discutir isso. Mas, basicamente, essa intervenção que eu preparei hoje para discutir com vocês, ela tem 2 pontos. Essa divisão é arbitrária, é para mero efeito didático, para que a gente possa discutir aquilo que efetivamente é muito importante numa conjuntura difícil, mas, pela primeira vez, uma conjuntura que abre imensas possibilidades para os trabalhadores e para os sindicatos. Tem um grande desafio aí. Eu não vim aqui chorar pitanga nenhuma, não se trata disso, a questão é exatamente... Depois de muito tempo, se abriu uma porta para uma disputa em que os sindicatos podem ter um protagonismo que ninguém pode ter. Essa breve exposição está dividida arbitrariamente num primeiro momento, que é a chamada crise política brasileira, que é crise política só num sentido. É uma crise do sistema político brasileiro, que é algo muito diferente dessa banalização jornalística que é produzida, temos que a crise política no Brasil. Não, uma crise do sistema político brasileiro. E se é uma crise do sistema político brasileiro, não é, já antecipo aqui, qualquer reforminha política, nem uma reforma política que pode resolver esse assunto. Não pode. Vai agravar esse assunto.
a reforma política que está sendo preparada pela classe dominante brasileira vai agravar isso. E é bom que agrave, porque é só aí que nós vamos ter alguma chance. O segundo ponto diz respeito ao que nós, de maneira também muito banalizada, discutimos como crise econômica, que é a crise econômica se manifesta no Brasil sob a forma de ajuste da política econômica promovida pelo governo da presidente Dilma e conduzida por Joaquim Levy, esse Chicago Boy e esse homem dos banqueiros. É um ministro dos banqueiros. Não se pode brincar com essa gente. É uma gente muito perigosa. Então, esses são os dois pontos. Em grande medida, esses dois pontos condensam uma disputa teórica, política no Brasil, muito importante, de longa duração, que demora, que tem uma larga, digamos, uma larga trajetória, e daí a necessidade de eu ter um tempo bolivariano, que obviamente nem eu tenho, nem mais o presidente Chaves tem, nem o Fidel Castro tem, ninguém pode dispor desse tempo, que é um tempo necessário para ter uma conversa longa e discutir detalhadamente cada um desses pontos da crise do Estado, da situação das classes sociais e da economia. Mas que eu aproveito aqui já para fazer uma publicidade. Está tudo aqui nesse livrinho. Esse livrinho aqui, que eu acabo de lançar, que é o Colapso do Figurino Francês, expressa a base teórica da qual eu parto para chegar a esse diagnóstico que eu vou apresentar aqui. Agora, esse livro também é bom para dor de cabeça, Reconquistar, Amor Perdido, tem um conjunto de outras virtudes, autoajuda também, aqueles que vocês encontram no aeroporto. Esse aqui é muito mais potente, viu? Então, vocês podem comprar a preço mais barato que a editora vende. Mas que é um esforço, queria agora, além da breve publicidade, é um esforço de sistematização do seguinte: nós perdemos, eu estava conversando com o Lettieri aí, ele estava, e eu concordo com ele também nesse aspecto, que nenhuma profissão empobreceu tanto quanto a profissão dos economistas nas últimas décadas. Há um empobrecimento terrível dos economistas. E a razão pela qual a profissão dos economistas é tão pobre, tão miserável, tão ideológica, e por isso mesmo tão servil aos interesses da classe dominante brasileira, é porque ela abandonou a reflexão sobre o subdesenvolvimento e a dependência, que é o que caracteriza o nosso país. Nós não somos BRICS, nós não somos mercado emergente, nós não somos economia de desenvolvimento, nós somos um país pobre da periferia capitalista, um país dependente e um país subdesenvolvido. Não somos jamais um país de classe média, quero desmontar essa conversa mole aqui, não tem uma classe média emergente, não tem a saída de 30, 40 milhões de pobreza, isso é tudo rigorosamente falso diante de um mínimo de rigor teórico e analítico. Qual é o núcleo, digamos, racional da crise do sistema político brasileiro? O que é um sistema político? Um sistema político. Basicamente, o sistema político é um conjunto de instituições do Estado, entre as quais estão os tribunais, a Receita Federal, os partidos políticos, a chamada imprensa livre, as empresas, etc., que dão constrói uma certa coesão social necessária para que uma sociedade se mantenha durante algum tempo numa chamada e relativa paz social. Essa paz social não quer dizer que não existe uma brutal injustiça, uma violência gigantesca contra as classes subalternas, um racismo tremendo, uma desigualdade regional gigantesca, etc. Tudo isso está colocado. Quer dizer só que algumas sociedades conseguem, durante algum tempo, uma certa coesão social em que os de baixo, os oprimidos, os humilhados, os ofendidos, aceitam a dominação dos de cima e, durante muito tempo, os de cima podem controlar as classes subalternas, durante algum tempo, com algumas concessões, com alguma virtude do sistema político, etc., também por algum tempo. Há uma certa coesão social, uma certa noção, digamos assim, para usar uma expressão popular, um certo empate em que os de cima sempre ganham, como sempre ganharam, os de baixo sempre perdem, como sempre perderam, mas não perdem tudo, conseguem, por exemplo, uma taxa de desemprego mais baixa da história do capitalismo brasileiro, 4,7. Ponto. E é isso, a grande maioria considera que é o que se pode fazer, etc, etc, etc. Esse sistema político ele estava seriamente ameaçado
na gestão, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Seriamente ameaçado. No segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, esse sistema político entrou em completo descrédito. As pessoas esquecem, porque a história entre nós parece não ter nenhuma das suas gigantescas virtudes. Mas pensem, um presidente que promoveu um gigantesco assalto ao Estado, não só pelo aumento da corrupção, não só pela venda das estatais, não só pelo endividamento externo, por um conjunto de razões, mas um programa que se exauriu de tal forma que, no final do mandato, o presidente Fernando Henrique Cardoso buscou um empréstimo de 50 bilhões de dólares junto ao Fundo Monetário Internacional. E um sistema político estava tão desacreditado que se discutiu amplamente a possibilidade de impeachment de Fernando Henrique Cardoso, e o Fórum e a FHC ressurgiram nas ruas, e se discutia abertamente como a Casa Civil do presidente Fernando Henrique Cardoso corrompeu deputados para fazer a emenda da reeleição, e, quer dizer, o sistema político estava ultra desgastado. Mas o sistema político brasileiro tinha uma reserva. Uma reserva era algo essencial. Existia um sindicalismo, através especialmente da Central Única dos Trabalhadores, e um partido político, que era o Partido dos Trabalhadores, precisamente que, dentro do sistema político, afirmava algo essencial para a vida desse sistema político. É possível mudanças dentro do sistema. É possível mudanças dentro do sistema. Isso que dava força ao Partido dos Trabalhadores e à Central Única dos Trabalhadores e às demais centrais sindicais, dava imensa força para essas agremiações, dava força para o sistema político. O sistema político aparecia com um polo em que estava encabeçado pelo PSDB e pelo antigo DEMO, ou DEM, não é? Veja, tem que se pensar sobre isso. Como é possível que um partido como o DEM exauriu-se, desapareceu? Quando um partido ultraconservador, numa sociedade atravessada pelo privilégio, desaparece. Isso deveria ser objeto de investigação dos cientistas políticos, não tivessem eles ocupado com quinquilharias. Percebe? Como é que um partido da classe dominante, da ultra classe dominante, vocês podem pensar nos estados de vocês, quem eram as figuras do DEM? Eram as figuras mais aristocráticas. Lá em Santa Catarina, por exemplo, os Bornhausen. Imagine, como é que esse partido desaparece? Alguma coisa muito especial ocorreu no sistema político para que isso desaparecesse. Nós não podemos banalizar a história. Então, tinha o PSDB e o DEM como uma representação dos interesses da classe dominante, e, no outro lado, o PT e os demais partidos de esquerda que ofereciam uma alternativa para os de baixo. Por que isso é importante? É importante em toda a sociedade, mas num país dependente e periférico como o nosso, isso é muito mais importante. Por quê? Porque no nosso país, menos de 20% da população detém 80% da riqueza. E 80% da população vive com 20% da riqueza. Numa sociedade atravessada pela desigualdade e pelo conflito político, é absolutamente necessário que o sistema institucional dê mecanismos de razão pela qual deve existir um partido ultraconservador, como o DEM, e um partido que se pretendia social-democrata, como o PSDB, e, do outro lado, a representação dos oprimidos, dos humilhados, dos ofendidos. Esse radicalismo não é uma criação artificial dos intelectuais e suas teorias marxistas. O radicalismo na sociedade brasileira deveria ter imensa legitimidade, porque é a expressão da luta contra o privilégio. E não há sociedade, eu não conheço sociedade na América Latina onde o privilégio seja tão gigantesco quanto aquele que nós vivemos aqui. Não há. Não há no Haiti. O Haiti é o país mais pobre, mas não tem o grau de riqueza da sociedade capitalista no Brasil. Então, o Haiti é miserável, oprimido pela França, pelos Estados Unidos, etc. Desde que, em 1804, os negros fizeram aquela genial revolução capitaneada por Toussaint de Louverture e etc. Não é? E Toussaint e etc. Essa é a questão. Então, numa sociedade que a riqueza, que a pobreza se caracteriza, é muito diferente da sociedade brasileira. O país latino-americano de desenvolvimento capitalista relativo mais avançado, em que a riqueza é gigantesca. E por isso que a desigualdade brasileira é maior que a do Haiti.
Porque aqui a riqueza é infinitamente maior. Os economistas estão muito longe com seus IDHs, etc., índice de Gini, para tocar nisso. Aliás, falam em IDH, índice de Gini, exatamente para ocultar uma das raízes da economia política, que é o conceito de riqueza. Ora, numa sociedade atravessada pela desigualdade, gigantesca desigualdade, vou dar para ilustrar. O exemplo de hoje, eu vim para cá, contratado, vocês contrataram um motorista. E eu vim conversando com ele, fazendo pergunta para ele, um interrogatório. E como se eu botei o Bira na CPI. Me conta aí, me conta isso, conta isso. Ele me contou uma história genial que eu vou contar aqui para vocês. E que mostra o que é. Isso não é nada diante do privilégio, não é nada, mas revela. Ele disse assim, falei, tu já foi para cá, já foi para lá, já foi para o Rio. Já fui para o Rio, fui para o Rio há pouco tempo, levar 2 cachorrinhos. 2 cachorros, por quê? Não, porque a madame pegou o avião e foi. E ela considera que não deve levar os 2 cachorrinhos, que ele deu, eu ia dizer a marca, não, a raça. Eles dão um Rivotril, digamos, para cachorro. E ela não quer que eles tomem. Então, ela foi de avião, eu peguei o carro e levei os 2 cachorros no Rio de Janeiro e voltei. E aí eu pedi, quanto é que ela te pagou? Ele disse, uma grana boa, e é muito boa a grana. Então, eu fiquei pensando assim, o tamanho do privilégio no Brasil. O privilégio chega e tem coisas muito mais bárbaras. Muito mais bárbaras. Mas veja, isso ilustra, isso eu estou dizendo no exemplo de hoje, Letier, no que vi aqui agora. Se a gente ficar colecionando, é um verdadeiro escândalo. Então, esse é o país. Nesse país, o que é fundamental? O conflito político e o radicalismo político deveria ser a norma. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil é o seguinte, todo mundo tenta desacreditar o sistema, o radicalismo político. Não pode ser radical. Cuidado com o confronto. Cuidado com isso. Não pressiona muito. E etc. Mas como? Numa sociedade atravessada por tamanha desigualdade de renda, de riqueza, por tamanha desigualdade regional e por tamanho racismo, eu só posso chegar a uma conclusão. O discurso da conciliação é um discurso de proteção dos poderosos e dos ricos, dos proprietários. Não tem outra função. Só tem essa função. Não é para buscar a paz social, que é muito melhor do que isso aqui se transforme antes de uma Bósnia. Não, não tem nada a ver com isso. É uma arma da classe dominante. O natural aqui é uma coisa só, é que o radicalismo se expressasse. E o sistema político que nós tínhamos, até a chegada do presidente Lula à presidência da República, era um partido que representava mais ou menos bem esse radicalismo, e, no outro lado, os partidos políticos que representavam os interesses da classe dominante. Expressão máxima do DEM, e, do outro lado, com alguma pretensão, o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Quando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, já presidente, lança a carta aos brasileiros, essa carta matou o sistema político. Por quê? Porque tornou o Partido dos Trabalhadores, e depois todas as organizações que o seguiam, adotou a estratégia da classe dominante, em primeiro lugar na política econômica, que foi estabelecido em junho de 1994. Em junho de 94 se estabeleceu o Plano Real, o maior pacto de classe que nós já construímos no Brasil, que estamos submetidos. Esse plano chegou ao final do segundo mandato do presidente Henrique Cardoso exaurido. Eu postulo que uma girafa ganhava de José Serra. Essa é a minha hipótese. E tenho ampla documentação e dados a meu favor para a gente discutir depois. A carta aos brasileiros significou que o Partido dos Trabalhadores dizia, numa análise sociológica e histórica, dizia o seguinte: nós vamos administrar o Plano Real com maior competência e com rosto social. Ponto. O que fez isso? Isso igualou os partidos políticos e tirou de uma sociedade atravessada pelo conflito, matou a ideia de representação,
já não nos sentimos mais representados. Se todos pensam iguais, tal como é numa faculdade de economia, Letieri, todos pensam iguais, e os que pensam diferente são muito mal vistos ou vêm para o encontro do sindifisco, é assim que funciona, é onde nós podemos falar. Percebe? Ainda onde nos toleram. Então, o que acontece? Essa sociedade atravessada pela desigualdade já não começou a mais ver nos partidos políticos. A classe dominante, veja, ficou ultra confortável. Por quê? Porque ela tinha uma representação partidária mais dura, marcada pela insensibilidade social, pelo privilégio e pela conquista do poder político, pela tradição, e acabou tendo também uma alternativa que respeitava as instituições, não tocava no fundamental, administrava o plano cruzado, o plano real, etc., com rosto social. Mas em nenhum dos dois casos, os interesses da classe dominante estariam sendo tocados. Eu vou explicar isso no segundo ponto. Quando fez isso, amplos setores começaram a observar e se sentir não mais representados. Nunca esqueçam, nós tivemos, durante o primeiro mandato do presidente Lula, 3 anos de Palocci, que só caiu pelo escândalo da Caixa Econômica Federal, senão não caía. O caso do caseiro. Percebe? Foi por causa disso. Eram ainda escândalos pequenos. Bons e velhos tempos, hein? Eram escândalos pequenos. Então é o seguinte, quando o Palocci veio, fez um ajuste fiscal mais rigoroso que o do Malan em 8 anos. Nunca esqueça, números inegáveis. O Letieri vai apresentar número, então depois vai mostrar como a política fiscal de Palocci, durante o primeiro mandato do presidente Lula, foi para lá do Fundo Monetário. Foi um ajuste fiscal gigantesco e uma elevação da carga tributária gigantesca. Gigantesca. Bem, que só vai começar a ceder em outubro de 2003 e 2004, naquele período, quando começa a elevação dos preços dos produtos agrícolas e minerais na conjuntura mundial. Antes não. Austeridade gigantesca. Eu lembro da universidade, não tinha concurso. E a situação de vocês era diferente porque os fiscais eram sempre considerados carreira de Estado, etc. e tal, e tinham um certo refresco. Mas nós, na universidade, era todo ano tem que ter greve. Também nunca resolvia nada, e nunca vai resolver nada. Bom, mas pelo menos nós vamos espernear, né? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, tentar ser preciso, quando há aquela conversão do Lula e do Partido dos Trabalhadores, no primeiro mandato, depois do governo Fernando Henrique está exaurido, nenhuma possibilidade do Lula perder aquela eleição, zero possibilidade. Ao contrário do que dizem alguns petistas. Zero. O Lula sobe e renova o sistema político. Referenda o pacto de classe de 1994 no plano real, que eu vou mostrar as consequências no segundo ponto. Quando aquele programa estava exaurido, que as pessoas queriam mudança, fim das privatizações, queriam um Estado atuante, queriam política social, queriam uma outra política fiscal, outra política monetária, outra política tributária, queriam justiça tributária, queriam um conjunto de coisas, queriam a mudança. Nós da universidade dizendo agora acabou a gestão do Paulo Renato. Tudo permaneceu igual, foi mais forte nos primeiros 3 anos e só amoleceu algumas migalhas quando a conjuntura de expansão da economia mundial permitiu. Ali, durante um tempo, ficou todo mundo dizendo assim, bom, mas está caindo alguma coisa na mesa. Está caindo alguma coisa. Eu vi na universidade, por exemplo, mas eu vi em conjunto de outras organizações sociais. O consenso em torno do segundo mandato do presidente Lula era uma coesão social muito grande. E a sociedade brasileira sentia, dizia assim, bom, agora veio para mudar, vai atacar a questão social, vai ter que... E num país marcado pela desigualdade, isso que é o fundamental, marcado pela desigualdade, fazer um mínimo de política social passa a ter uma certa diferença, que eu vou dizer que é mínima e não pode ser considerada. Essa é a minha hipótese aqui. Não vim aqui para amolecer coisa nenhuma. Quem não quiser comprar o livro, não compre. Não vai conseguir uma namorada nunca, e um namorado nunca. E como autoajuda, vai começar a fracassar na vida. Bom, o que eu quero dizer? O sistema político continuou navegando, mas ninguém mais se sentia representado.
Principal consequência, a classe dominante brasileira, quem é? Os banqueiros, as multinacionais, o capital comercial, o capital industrial, os latifundiários, ficaram absolutamente tranquilos. Por quê? Por quê? Porque disseram o seguinte: o nosso sistema político, a democracia, está garantida. Nós temos o braço mais forte, PSDB, Demo, e temos um outro braço aqui mais gentil, o PT e seu governo. Vou dar um exemplo concreto, dado do MST. O governo da presidente Dilma é o governo que menos assentou trabalhadores na história, só ganha do governo de João Batista Figueiredo. Sacou? Esse é o dado do MST, está na página do MST. Só ganha, a presidente Dilma só assentou mais trabalhadores do que o governo do presidente João Batista Figueiredo, militar, ditadura militar. Perde para todos os demais. Não está confortável para o latifúndio brasileiro? Está tão confortável que a Cátia Abreu, a Miss Motosserra, está no Ministério da Agricultura, na cota da presidente da República, que vai ser madrinha de casamento dos filhos da senadora. E a senadora se elegeu com apoio maciço importantíssimo do PT, senão não se elegia, na chapa. Eu quero dizer o seguinte: houve essa grande transformação do Partido dos Trabalhadores e da Central Única, que ficou se adocicando cada vez mais. É claro que o lucro do setor comercial, do setor industrial, das multinacionais e dos banqueiros cresceu de maneira exorbitante. E, junto com isso, uma parte muito importante, uma parte da classe trabalhadora foi cooptada para essa política. Qual? Digamos, aqueles 3.200.000 trabalhadores que se articulam hoje em torno dos fundos de pensão. Esses setores, que eram setores ultracombativos, do setor elétrico, eram setores que eram muito importantes na luta sindical. Esses setores têm que manter hoje seus fundos de pensão e depende dos humores da taxa de juros, de um conjunto de aplicações para os quais a política econômica é fundamental. Mas enquanto essa gente esses 3 milhões vai para lá, para manter isso tem que aplicar uma política de austeridade para todos os demais trabalhadores. De maneira que aquela vanguarda política mais organizada, mais estável, etc., se descolou dos interesses da maior parte dos trabalhadores. Razão pela qual essa terceirização pode ser aprovada no Congresso Nacional com absoluta tranquilidade e paz social. Conflito zero. Conflito zero. Qual foi o conflito? Nenhum. Que tem uma marchinha em Brasília, alguns protestos na Avenida Paulista, isso não conta nada, isso não tem a menor importância. Então, esse sistema político entrou numa crise terrível. Entrou numa crise terrível que ninguém mais se sente representado. Quer ver a demonstração cabal disso? É que na manifestação do dia 13 e na manifestação do dia 15, os partidos políticos quase não tinham espaço. E nem nas manifestações da direita, do dia 15, o partido político teve que ser a Rede Globo de televisão, que reuniu uma bagatela, quero dizer aqui, de 210 mil pessoas, ou seja, ninguém. 210 mil pessoas convoco eu. Uma televisão convocando de manhã à tarde. O que aconteceu naquele dia 15? Eu estou pegando isso para ilustrar o colapso do sistema político. No dia 15, eles olharam, manifestação em Recife, ninguém. Em Belém, ninguém. Em Salvador, ninguém. No Rio de Janeiro, 10 mil pessoas, ninguém. Rio de Janeiro é ninguém. 10 mil pessoas não é nada. Vocês aqui sabem que nesse Matagal reunimos 10 mil ali na esquina. Isso aí não é nada. O que eles olharam? Temos que salvar São Paulo. E aí a televisão começou. Diário, interrompendo o Globo Esporte, falando em tudo. Era no canal de convocatória, metrô livre, etc. Convocatória para reunir 210 mil pessoas lá. Quero dizer, nenhum partido político. A televisão teve que convocar, cuja pauta era diluída. Qual foi a principal consequência da pauta? Foi uma só. Na segunda-feira, segundo noticia o Valor, a bancada do PT se reúne com o Joaquim Levy e o ministro da Economia sai aplaudido de pé. Estava enquadrado. Ontem, votou contra a terceirização, mas vai votar favorável a um conjunto de outras medidas que estão lá. Não tenha dúvida. A rebeldia do PT é homeopática agora e é distribuída de acordo com os interesses da Casa Civil.
Um partido que submete completamente à razão de Estado. E quando se submete à razão de Estado, está submetido à razão da classe dominante, seja pela via da caridade cristã, ou seja pela via da direita mais monstrenga. A sociedade se sente desamparada. Então o Congresso não representa mais, porque nunca foi motivo de orgulho para nós, nem pode ser. Nem pode ser. Um Congresso que é bicameral, tinha que ser primeiro extinguido o Estado, eu vou falar sobre isso. Bem, quando vem então a presidente Dilma e ganha uma eleição disputadíssima, e na outra semana aplica o programa econômico, que quem defendeu foi o Aécio Neves, e os tucanos dizem isso, eles são cínicos para dizer isso, mas isso não tira a razão do cínico. O que a presidente Dilma dizia era que seguiríamos com uma política anticíclica, no suposto de que existia uma política anticíclica com manteiga, não tinha, mas era aquilo. Quando ela vai lá e aplica o programa do Armínio Fraga, os tucanos disseram, não, para aí, essa é a nossa bandeira. Eles não ficam dizendo o tempo inteiro, estão fazendo nosso programa estelionato, etc. Veja, quando eles dizem isso, eu fico apavorado, porque eu disse, bom, então é o seguinte, estão nadando de braçada. A classe dominante tem 2 partidos que defendem o seu programa. Quem defende o programa dos trabalhadores? Não temos. Esse é o ponto. Daí que o sistema político já não pode mais representar as maiorias. É claro, a classe dominante esperta diz o seguinte, pelos meios de comunicação monopolizados, diz, esse sistema não nos representa. Eu digo, não, ninguém nos representa, os partidos políticos não representam. Eu digo, opa, que bom, o sistema político está entrando em crise. Isso não é ruim, isso é muito bom. É a nossa única chance. Quero repetir, isso é muito bom. Não há que temer isso. Vai voltar a ditadura, veio os milicos, cuidado com os estados. Escuta, que bom que isso está sendo desmoralizado, porque isso já não nos representa. E o sujeito mais despolitizado, ele já está olhando e está dizendo, não me representa ninguém. Mas não é só o partido, não é só o sindicato, é esse sistema político está muito cômodo para os interesses da classe dominante brasileira, para os banqueiros, para as multinacionais, para os latifundiários, para os comerciantes, para os industriais. Tá. Por que vocês acham que ontem passou assim a terceirização, como se fosse cortar um pedacinho de bolo? Por quê? Porque não há resistência social na sociedade brasileira. Quem vai protestar? As televisões? Não, né? Eles estão com eles. Quem? Os intelectuais na universidade? Não, a sua grande maioria não há intelectuais na universidade, é acadêmicos e estão vendidos. Quem? Os movimentos sociais estão muito débeis. Quem? O sindicalismo está desmoralizado. O que significa? Os interesses da classe dominante estão navegando de maneira absolutamente livre. E a grande maioria está dizendo, ninguém nos representa. Isso significa o seguinte, mais do que aquele partido de direita, de esquerda, etc., o sistema político fica desacreditado. As pessoas dizem, esse sistema não é meu. E caiu, finalmente, por terra, a ideia, no segundo mandato da presidente Dilma, de maneira muito clara, caiu a ideia de que era possível mudar por dentro do sistema. Essa é a minha hipótese para a gente discutir. A ideia de que podíamos fazer um partido, e montar o sindicato, e fazer a oposição, e chegar lá, e mudar as regras do jogo, a experiência histórica do Partido dos Trabalhadores diz muito claramente, essa tática foi tentada. E essa tática foi estritamente tentada. E essa tática deu certo, e essa tática deu completamente errada. Então, esse não é o caminho da mudança no Brasil. Vocês vão precisar da autoajuda. Esse é o ponto. O sistema político colapsou. Então, não é esse negócio, me divido aqui, quero entrar no segundo ponto, não é esse negócio do os partidos têm corrupto, tal deputado muda de partido, o voto distrital. Isso é quinquilharia. O sistema já não dá esperanças para nós de que possa ser mudado. Agora, ele está tão coeso que tanto petistas como tucanos, o sistema que o Gilberto Vasconcelos, meu amigo, chama de petucano, o sistema petucano, já tem uma saída para renovar o sistema político. Tem que oferecer o quê? Uma reforma política. Por quê? Uma reforma política, meu camarada, é o seguinte, vamos acabar com o financiamento privado dos partidos políticos. O que vão fazer? Um fundo partidário? Um fundo partidário vai dar o dinheiro, então, para os partidos, segundo a representação no Congresso? Onde é que tem essa novidade? Tinha lá no México. Como é que funciona? O partido, finalmente, agora, essa reforma política vai fazer o seguinte, agora mesmo é que o partido político não precisa do militante que contribui mensalmente.
e pode fazer desconexão completa com aqueles que querem ser representados. Vem do fundo partidário a grana para ele fazer campanha, etc. E, finalmente, vai inibir o apoio privado a alguns candidatos? Nem que a vaca tussa. Tem 1 milhão de formas de os partidos seguir arrecadando com o empresariado e vai seguir fazendo. De tal forma que essa reforma política vai, vamos instituir o voto distrital misto composto com beijinho na boca e perfume francês. E um conjunto. Vai mudar o quê? O sistema político. Vai ter, nós vamos restituir o peso específico do Estado, um deputado com um número de eleitores? Não. Nós vamos acabar com o Senado como uma casa horrorosa, com regras absolutamente absurdas, em que o sujeito só pode ser senador depois dos 25 anos, que só pode, que volta a se encontrar com o povo depois de 8 anos. Tu volta para um senador e só depois de 8 anos volta a votar no sujeito. A vida mudou 80 vezes. Percebe? É uma cláusula de segurança para a classe dominante. Aquilo que às vezes passa na Câmara com alguma dificuldade, etc., não tem a menor chance no Senado. O Senado foi uma instituição criada lá atrás, no século passado, para quê? Precisamente para impedir a manifestação popular. Então nós vamos ter que entrar na ideia de uma reforma só começaria a existir verdadeiramente se fosse acabar com o sistema bicameral e fazer um sistema unicameral, tal como tem a Venezuela, a Bolívia e o Equador. Já estou dizendo minha preferência aqui. Percebe como é que é? Não me venha com conversinha fiada. Botar para senador chama excrescência. O senador tem que acabar no Brasil. Era uma cláusula, e sempre foi uma cláusula da classe dominante. Pior agora. Muito pior agora. Percebe? Então, reforma, haverá uma democratização real dos meios de comunicação para que a democracia funcione? Não haverá. Como é que vai ter fé que esse Congresso, o mais conservador, segundo dizem alguns da história do país, vai fazer uma reforma para renovar o sistema político? Vai fazer um conjunto de reformas, já vou antecipar aqui. Depois, no outro dia, quando todo mundo sair com roupa nova da reforma política, o povo vai olhar e vai dizer assim, é a velha roupa suja e esfarrapada. E é muito bom que aconteça, porque é o último grito que vem aí. Uma reforma política que petistas e tucanos estão empenhadíssimos em fazer. Essa é a crise política gigantesca. O que ela está fazendo? Ela reforçou, e agora entra no segundo ponto da exposição, as premissas do Plano Real. O que é o Plano Real? O Plano Real é um acordo entre as classes dominantes que tinha um problema. A inflação era um problema. Para os trabalhadores, certamente. Mas era pior para as classes dominantes. Sabe por quê? Era pior para a classe dominante porque inflação alta significa ativismo sindical. Quantas greves vocês fizeram na época da inflação? Era o tempo inteiro. Estava todo mundo sentado, já fazendo greve, assembleia e mandando bala. O ativismo sindical era intenso. E não era só aqui na Receita, nos fiscais e nas universidades, era no setor privado, nas montadoras. Se cruza os braços, percebe? Prejuízo. Era sistema bancário, lembram as greves dos bancários? Tudo isso, péssimo. Então, o primeiro ano do Plano Real teve um certo efeito distributivo, põe lá, e depois, norma, a superexploração manda no Brasil. Qual é o conceito que organiza? Está lá no livro do meu guru, Rui Mauro Marini. O conceito que manda, que organiza a economia brasileira, é o conceito de superexploração da força de trabalho. Dou o dado para vocês. 76% da PEA, da população economicamente ativa, ganha até 3 salários mínimos, meus queridos fiscais. Comparado com eles, nós todos, vocês mais do que eu, estão já no reino da felicidade. Percebe como é que é? Sabe em que Brasil vocês estão? Em que quase 80% da força de trabalho ganha até 3 salários mínimos, dá R$ 2.100, R$ 2.200. Sacou? Fala para os coleguinhas isso. Quando os caras acharem... Isso não quer dizer que não tem que aliviar a greve aqui, hein? Se eu colocar o tamanho da riqueza brasileira, é isso que conta. Entendeu? Sabe quanto é que é o salário mínimo necessário calculado pelo Diese? 3.182 no mês passado. 80% dos trabalhadores não ganham sequer o salário mínimo necessário do Diese.
E os caras estão dizendo, sabe o quê? Que o custo trabalhista é alto. E os caras estão dizendo, sabe o quê? Que precisa terceirizar. E que mais, onde é que entra o golpe midiático? A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, na gestão do carioca lá, o Miro Teixeira, estabeleceu o que é a nova classe média. E calculou que a classe média alta no Brasil está no intervalo que ganha de 741 a R$ 1.039. Essa é a metodologia. Quando o presidente Lula, o ex-presidente Lula e a presidente Dilma vai para a televisão e diz, tiramos 40 milhões na miséria e colocamos 30 milhões na classe média, muita gente desavisada pensa que a gente como nós, professores universitários e fiscais.